Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Nessa sexta-feira da Paixão, nós estamos aqui mais uma vez para falar na nossa coluna Educação na Cidade. E esses dias, onde falamos tanto acerca de internet, violência no ambiente escolar, onde mais uma vez nos deparamos com uma nova tragédia. Tragédia essa muito vinculada também às questões relacionadas à internet. Então, nós vamos fazer um processo de reflexão acerca da atenção que os pais dão aos filhos e sobre, afinal de contas, como é que esse tempo, dessa atenção ele deve também ser utilizado para um monitoramento da internet. Nós estamos vivendo uma sociedade tecnológica. Assim sendo, é claro que faz muito sentido que nós tenhamos o uso cotidiano da tecnologia. Mas o uso cotidiano da tecnologia não significa dizer que a tecnologia deva substituir a atenção dos pais, a atenção dos familiares, de uma forma geral. Então, os nossos filhos, eles precisam da nossa atenção e eles precisam de regras e monitoramento sobre aquilo que eles estão fazendo, sobre os sites que eles estão frequentando, sobre os jogos online que eles participam e sobre as redes sociais. Hoje, cada vez mais, nós vemos os pais, por uma situação, muitas vezes, de desconhecimento, colocar os filhos em um processo de exibição. E muitas vezes essa exibição, ela cobra um preço muito alto. Não é raro encontrarmos crianças pequenas com Instagram que tem uma quantidade enorme de seguidores, sem que os pais façam esse processo de monitoramento. Algumas crianças, inclusive, que adentram dentro da seara de serem celebridades mirins, e muitos pais querem tornar os seus filhos também celebridades mirins. Então, assim sendo, as dancinhas no TikTok, as conversas relacionadas a jogos infantis, ao universo infantil, as brincadeiras, terminam virando vídeos que vão parar nas redes sociais e que são acessadas por muitas pessoas. Então, muitas vezes, aquela brincadeira inocente, aquele contato inocente, pode cair nas mãos de uma pessoa mal intencionada. É muito importante que nós saibamos que crianças e adolescentes não têm lá um discernimento igual ao de um adulto para poder averiguar quais são os riscos, quais são os perigos que eles estão expostos quando eles estão vinculados às redes sociais. Então, periodicamente nós escutamos aqueles desafios absurdos em que os alunos, os nossos filhos, os nossos alunos são colocados dentro de uma situação de superexibição e risco. Nós verificamos o tempo inteiro, crianças que são expostas a uma situação de grave risco e que os pais sequer se dão conta. Essa semana no Brasil, nós tivemos a primeira condenação criminal lá no Rio Grande do Sul de uma pessoa que foi condenada por estupro virtual. Como assim? Posso estuprar alguém virtualmente? Olha que caso curioso. Um menino de 10 anos de idade, ele conheceu um colega. Ele supunha ser uma criança e com esse colega, ele realizava troca de bizus relacionados àquele jogo. E aí, esse colega o convidou a frequentar uma determinada rede social. E aí, ele vai, cria um perfil, começa a frequentar aquela rede social. E o interessante da história é que essa pessoa começa a coaptar essa criança e em troca de novos bizus ou de aprofundamento daqueles bizus, ele deveria mandar fotos íntimas. A criança não percebe a gravidade da situação, começa a se fotografar, até que um belíssimo dia o pai resolve utilizar o computador dessa criança. E quando ele utiliza, lá se depara com aquela situação que seu filho estava exposto. E descobre que o suposto amigo não era amigo. Era uma pessoa adulta que morava num bairro vizinho e que realizava atos de pedofilia com seu filho. E daí a condenação reconhecida pelo Tribunal Gaúcho. O trágico dessa história, gente, é que isso não é uma coisa assim incomum de acontecer. Recentemente, o ano passado precisamente, um grupo de alunos da nossa universidade, eles resolveram se passar por pré-adolescentes e entraram em salas de bate-papo. E aí, eles se colocavam como se fossem assim, meninos e meninas altamente ingênuos. E foi assustador a quantidade de pessoas mal intencionadas que procuraram essas crianças, essas supostas crianças nas salas de bate-papo. O caso foi tão grave que eles puderam pegar aquelas trocas de mensagens e escreveram artigos científicos relatando a situação.
Então, rede social não é para ser utilizada sem monitoramento. Ambiente virtual não é para ser utilizado sem monitoramento. Se nós quisermos ter uma geração saudável de crianças e adolescentes, nós precisamos estar presentes e atentos naquilo que os nossos filhos estão fazendo, orientar da forma precisa, por quê? Para que eles aprendam, né, a poder se preservar nesse ambiente virtual e saibam que a vida tem regras. Então a gente não pode deixar os nossos filhos em processo de superexposição, porque o bichinho não tem nada o que fazer. Então vamos criar alternativas para preencher o tempo ocioso das nossas crianças e adolescentes de uma forma saudável e com a nossa participação. Lembrando sempre, gente, educação não se faz apenas na escola. Educação é uma tarefa de todos. E sem uma sociedade em que nós tenhamos crianças e adolescentes saudáveis, nós vamos ter muita dificuldade mesmo no desenvolvimento escolar. Então, uma boa final de semana a todas, a todos, e tenham aí uma boa Páscoa, né? Que possam usufruir desses momentos de família.